Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje, na presença do meu grande amigo, Dr. Cláudio Afonso, iremos bater um papo com o juiz de direito, Dr. Homero Lamarão Neto. Ele também é mestre e doutor pela Universidade Federal do Pará. Iremos tratar de um tema extremamente interessante e relevante, que é a judicialização da saúde na saúde suplementar. E também depois iremos tratar do segundo tema, que é referente ao livro que ele lançou com o grupo e que trata de um tema também essencial, que é a teoria da justiça e a violência estrutural. Doutor, eu gostaria desde já de agradecer a tua presença, a disponibilização do seu tempo, do seu notório conhecimento jurídico, para agradecer e levar comunicação a todas as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado. Imagina, é isso, um prazer participar. Legal. E, doutor Homero, ano passado foram identificados um crescimento de cerca de 500 mil novos processos nessa área da saúde no Brasil. E eu estou aqui consultando aqui alguns dados. O painel de estatísticas processuais de direito à saúde do CNJ, ele, desses cerca de 500 mil processos, 164 mil foram sobre saúde suplementar. Né? Então, é um número que realmente... o INSPER, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa, entre 2018 e 2008 e 2017, ele mostrou que as demandas judiciais de saúde cresceram 130%. A pergunta que não quer calar, né? Por que há essa judicialização da saúde no Brasil? Vamos lá. Eu espero ter preparado o senhor. Sim. Primeiro, vamos entender o que a gente quer dizer quando a gente fala em judicialização da saúde. De uma forma bem didática, é você pedir ao judiciário que reconheça uma situação em que há resistência de cumprimento por parte de algum ente. Se a gente estiver falando no campo da saúde pública, ou seja, daqueles que integram a tripartição do Sistema Único de Saúde, o município, o Estado ou a União. Se a gente estiver falando no campo daquilo que a gente contrata, a gente está falando da saúde suplementar em relação a planos operadoras de saúde. Por que a gente tem um número de crescimento muito grande? A gente pode falar de conscientização de direitos, a gente pode falar de potencialização de agentes que são importantes para a democracia e para a garantia da concretude dos direitos no Brasil, como é o caso da Defensoria Pública, expansão do Ministério Público, enfim, de uma série de fatores pode apresentar nuances nesse sentido. Se você acompanha os dados do Conselho Nacional de Justiça, no relatório Justiça em Números, de 2014 para cá, você vai ver que os números são estarrecedores em termos de crescimento. A gente começou um mapeamento em torno de 240 mil processos, para passar de mais de 1 milhão e 200, eu acho que em 2018. Isso mostra um crescimento absurdo e mostra que a gente está diante de uma avalanche, de um fenômeno que é muito difícil de controlar. É muito difícil estabilizar esses dados porque as pessoas entendem que possuem um determinado direito a uma determinada pretensão, um determinado fato de contrato, já que a gente está aqui falando da saúde suplementar em relação aos planos, e, por outro lado, os planos entendem que eles têm que administrar a entrega de tecnologias dentro daquilo que é previsto pela ANS. E, nesse debate, entra o Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, me parece que estava pronto para interpretar esses dados já no período pós-pandemia. Eu tenho um artigo publicado sobre a judicialização da saúde no período pós-pandemia que eu escrevi durante a pandemia, obviamente. Já estamos aguardando encaminhar para a gente... Não, já foi publicado. Esse artigo já foi publicado. Republicá-lo. Pronto, a gente distribui, coloca no link aí do podcast para quem quiser ler e ter. O Conselho Nacional de Justiça, percebendo que no momento da pandemia a gente teve uma retração na realização de muitos procedimentos, cirurgias eletivas, sabia que a gente ia ter um estouro, que a gente ia ter um boom no período que encerrasse e que a gente começasse a retomar gradativa e paulatinamente as nossas ações e serviços de saúde. Eu acho, me parece, que esse crescimento ele é aguardado.
eu ainda não pude interpretar os números para ver se há razoabilidade no patamar do crescimento ou se a gente está diante de um momento mais delicado, um momento que tem outras variáveis para análise, como, por exemplo, uma interpretação mais incisiva da Lei 14.454, que fez uma mudança, né, ali na interpretação da entrega desses procedimentos das ações de serviços de saúde. Interessante. Houve também, a gente fez aí um estudo, né? A gente tem que se preparar. Eu sempre digo para o Paulo que na nossa área a gente nunca deixa de estudar, né? A gente está sempre estudando. Então, o índice geral de reclamação da ANS de 2018 registrou um número de reclamação de 15,5 em 2018. Em 2022, ele subiu para 37. Nos primeiros 4 meses de 2023, já alcançou 44,8% de reclamação. Isso aqui significa que realmente os planos eles estão deixando a desejar. Estão sendo bem demandados. Né? Na prestação ou no cumprimento. Ou seja, os planos, na verdade, eles tentam impor o entendimento deles, não é verdade? Aí eu lhe pergunto, doutor Moedo, como é que a gente poderia evitar essa judicialização? Bem, a formação de precedente ela é importante no Brasil porque ela pacifica alguns entendimentos, né? É um primeiro ponto. No âmbito dos estados, nós temos a atuação dos comitês. Aqui no estado do Pará nós temos também o Comitê Estadual de Saúde, e o Comitê Estadual de Saúde ele pode capitanear discussões envolvendo o debate com os planos de saúde, principalmente de maneira setorizada, porque a gente, com o tempo, vai aprendendo que você não pode trabalhar a judicialização da saúde de uma forma ampla. Então, por exemplo, no campo da saúde pública, uma grande massificação que nós tínhamos de demanda era a busca de leitos. Leito demanda não só a administração disso e diálogo em relação à forma como o Estado e municípios do Estado do Pará devem dialogar para acessar esses leitos, mas também a existência física dos leitos. E isso demanda construção, e construção demanda verba pública. É um trabalho um pouco mais delicado. Diferentemente dos medicamentos, da entrega de medicamentos, que também é maciçamente discutida na saúde pública, que envolve muitas vezes licitação. Às vezes a ausência da realização dessa licitação, outras vezes há uma licitação deserta. Nenhuma empresa se apresentou para fazer a entrega daquilo lá. O que se pode fazer muitas vezes para enfrentar? Você tem que entender, na minha interpretação, você tem que fazer análise quantitativa e qualitativa do problema, para compreender por que na sua região, por que no seu estado está havendo esse crescimento e quais são as circunstâncias. O estado do Pará hoje, ele tem uma boa parametrização para criar estratégias de atuação. Uma das hipóteses que a gente teria aí para ajudar a combater o fenômeno da judicialização e eventualmente até da demora na entrega de uma resposta, né, para o jurisdicionado e também para o plano de saúde, é a criação de câmaras prévias de conciliação em saúde pública, com forma, ou na saúde suplementar, pode ser, eu acho que também é muito importante, a participação de mediadores, né, e conciliadores, eu acho que seria interessante a gente já começar a pensar nisso no âmbito do Estado do Pará e difundir um pouco mais o estudo sobre as circunstâncias de tratamento de algumas patologias que envolvem um cenário maior da judicialização. No caso da saúde suplementar, eu acho que autismo e oncologia. Hoje são os temas assim mais sensíveis, né? Do ponto de vista de tratamento, eu penso que sim. Autismo e oncologia. Mas por que o autismo? A gente acabou de gravar, né? Vai ser um episódio agora. Nós fizemos dois, na verdade. Cássio Bittar, que falou sobre... Eu acho que a grande questão aí... Bom, os nossos doutores, os nossos médicos são os mais abalizados para fazer explicação sobre eventuais índices de crescimento, de taxas de autismo dentro da população. Eu não sou abalizado para falar sobre isso. Conversamos aqui com o pessoal, 2 especialistas eles disseram que o fato não é o aumento, é que antigamente não conseguia se identificar.
Então hoje tem mais identificação do que de fato A aumento das demandas. as ferramentas de entendeu? detecção hoje, Eu acho- elas facilitaram. Eu fiz né? essa pergunta para eles e a justificativa foi Eles disseram isso por pra essa. gente, que não, sempre existiu. O problema é que não se sabia como identificar. Hoje, Os você diagnósticos consegue, era os diagnósticos são mais precisos. Eu confesso que eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, Sim, sim. mas obviamente que eu jamais discutiria com um profissional com expertise para dar uma resposta nesse sentido. A grande questão, eu acho que envolve a forma de enfrentar o tratamento do autismo, que ela é multidisciplinar. É muito custoso. Eu entendo. Eu tive a oportunidade de discutir isso com alguns representantes de planos. Eles disseram, doutor, é muito custoso para o plano. Eu entendo tudo isso. Eu entendo. Você vai ter 3, 4, 5 frentes de atuação, por exemplo, no autismo, com tantas horas de trabalho por semana e tudo. É muito difícil realmente enfrentar isso aí. Mas eu acho que quando você se lança ao mercado para ofertar produtos e serviços, você tem que estar pronto para isso. Não É a mesma coisa que você diz. Se você. Bom, eu acredito que essa discussão ocorra com muita frequência nas varas de Belém, em que algumas construtoras alegam que a grande questão dos atrasos na entrega de obras em Belém é chuva. É a chuva. É chuva. Mas já Eu Como se você não soubesse que na Eu tive, região um caso, norte- eu tive um caso pessoal, doutor, em que a empresa alegou exatamente isso. Aí eu disse, vem cá, é chuva. Choveu em Belém, parece, a empresa vem para cá, parece até piada, sabe né? que aqui chove todo dia, o pessoal até brinca, olha, doutor Mero, eu vou te encontrar depois da chuva das 2. Quer dizer, o cara já marca o encontro até depois da chuva das 2, porque todo dia chove 2 horas, né? Aí o cara diz que não sabia que ia chover. Você vai discutir taxas de financiamento que estão atreladas, por exemplo, à CDI, e se tiver uma reunião do Copom e o Copom disser que é para tirar 5 pontos da taxa ali, você é imprevisível, não está. Ou Claro. é um índice econômico. Isso verdade. você não. Enfim, né? Doutor Mero, a nível de décima, eu não vou falar de forma. Eu vou fazer uma pergunta assim mais setorizada. A nível de décima vara, quais são as demandas hoje que o senhor tem? Assim, maior número, assim, mais recorrente. Expressivo. Vinculado à questão de saúde. né? Bem, a gente tem um pouco, eu acho que, mas não é nenhum número significativo, eu acho, diz respeito a valores dos planos, Sim. forma de cálculo de aumento, Revisão, né? Revisão dos a contratos. revisão etária, digamos Sim, assim. Temos algumas, mas até não é significativo isso. No campo de tratamentos, como eu falei, o que me parece que é exponencial é oncologia e autismo. Sim. Isso, tanto que a equipe de gabinete, eu vivo dizendo, a equipe tem que estar afinada com o entendimento disso aí. Não é só o juiz, a equipe inteira de trabalho tem que estar muito afinada. E nós temos algumas situações também, ainda que lamentavelmente, mas normalmente com um ou outro plano. A gente acaba identificando, quando tem discussão nesse sentido, plano A, plano B, diz respeito a atendimentos de urgência e emergência durante carência de plano de saúde. Sim. Carência do contrato, no Sim. caso. E me diga uma coisa, o senhor falou um negócio agora que me bateu na cabeça, um negócio interessante, né? O senhor acha que essa questão... Hoje se fala muito em etarismo, né? Hoje se fala muito em segregação dos mais idosos e tal. Qual é a sua impressão com relação a essa diferenciação que existe nos planos? Isso é um assunto que é público, é notório, né? Com relação aos valores, por exemplo, que são operados para os planos de saúde para os idosos. Por exemplo. O idoso, a gente sabe que ele merecia até ter um tratamento diferenciado, né? Mas a gente vê que, infelizmente, isso é o que não a gente acontece. chama de sinistro, né? De taxa de abertura de chamado. Se você, numa determinada idade, vai usar mais o plano, é natural que o plano te cobre mais. Existe uma forma de interpretar qual é o limite desse mais. O que é razoável cobrar mais de um em relação ao outro? Agora, dizer que Todos vou usar muito. Exato, que o garoto de 18 anos, de 20, que eventualmente faz um check-up no ano ou uma consulta, vai pagar o mesmo valor de uma pessoa que utiliza mais do que mensalmente o plano. É porque eu penso assim, eu tento fazer o cotejo, a comparação. Por exemplo, um jovem de 20 anos que pratica esportes e tem muito mais possibilidade de
usar muito o plano de que muitas vezes um idoso saudável. Então, eu tô lhe trazendo esse exemplo. Mas a questão aí não é nem o uso. É o tipo de. O custo da tecnologia que vai ser utilizada. Entendi. E a internação, por exemplo. tratamento. A internação. Entendi. Ele pode fazer o check-up semestral dele, consultar 3, 4 profissionais em consulta a cada 3, 4 meses. Esse custo vai ser insignificante perto de uma semana de internação, por exemplo. Sim. Esses planos de saúde, normalmente, eles alegam incapacidade financeira quando ocorre algum tipo de questionamento sobre a questão de cobrança, ou não? Em relação à mudança da faixa etária? Isso. Não, deles não. Normalmente eles colocam os índices, os valores que são cobrados nas faixas respectivas etárias e procuram convencer o juízo de que há razoabilidade na cobrança em relação à parametrização, né? Sim, o STJ já vem devagarzinho consolidando a ideia daquilo, até onde a gente pode chegar, né? Quais são os limites que a gente pode chegar em que um campo etário pode ser superior ao outro. Normalmente eles agem nisso, né? Quando eu comentei que a gente ia fazer esse podcast sobre saúde suplementar com o senhor, eu recebi algumas perguntas e, assim, aí eu fiz um crivo, né? Então, assim, eu lhe falei que eu sou bariátrico, né? E eu recebi aqui umas perguntas bariátricas dizendo o seguinte: olha, eu sigo um tal Instagram, né? Direito dos bariátricos e tal, e os cirurgiões, eles se recusam a fazer as reparatórias. Entendeu? Por exemplo, a pessoa faz a cirurgia bariátrica, há uma perda de peso muito significativa e tem a sobra. Essa cirurgia plástica, ela não é estética, ela é reparadora. Mas muitos profissionais, eles se recusam a fazer isso pelo plano. Eles fazem particular, mas pelo plano eles não fazem. E aí, o que o cidadão deve fazer numa situação dessa? Bom, o plano tem que fazer a entrega, né? Certo. Às vezes você não vai poder fazer com o profissional A ou B, mas o plano tem que fazer a entrega. Qualquer circunstância ele tem que fazer. Um exemplo, não precisa encher nessa discussão de ser estético ou não. Vamos falar em relação aos otorrinos, a questão da cirurgia de amígdala. Sim. É relativamente simples, mas muitas vezes a remuneração é absurda para o médico. E o médico diz, olha, não vou fazer. Não vou fazer porque existe o risco, toda intervenção tem um risco, e eu acho que isso aqui não justifica a minha atuação. O plano tem que fazer. Mas eu fui procurar 10, 15 otorrinos que me disseram não, e só tem 10, 15 habilitados. O plano vai ter que buscar uma outra forma. E qual o prazo para atendimento? A gente, levando para a questão comercial, quando você remunera pouco o médico é pouco remunerado, você vai ter um déficit de médico para atender um plano de saúde. Então, quando a pessoa que tem o plano de saúde solicita aquele tipo de médico específico, pode ser que você não consiga num prazo apto, né? Qual que seria esse prazo para que as pessoas consigam, que o plano de saúde disponibilize esse atendimento? Tem uma disposição em relação a uma resolução, acho que uma resolução, uma recomendação da INSS, eu não me recordo, mas tem uma fixação de que ela tem que fazer a indicação em determinado prazo. Eu realmente não me recordo se depois de... Mas existe essa esse prazo é da solicitação e não da cirurgia, né? Uma vez solicitado, aí o plano tem que... porque senão o plano poderia utilizar desse mecanismo de remuneração para não prestação de serviço. Não, porque aí tem a questão de ser eletiva, né? Aí você vai, A, B não fazem, C e D também não. E e F estão impossibilitados nesse momento. Sim. Vai ter uma hora que você vai rodar todo o livro de profissionais habilitados e não vai conseguir. E aí você vai ter que se reportar ao plano para que efetivamente indique uma pessoa. Aí a pergunta que não quer calar, essa me fizeram. E se o médico que o plano me indicar fizer uma barbeiragem, porque fez assim, a contragosto? Por exemplo, ele foi indicado pelo plano e ele não queria, vamos dizer assim, ele não queria fazer. Causou algum dano. O médico e aí do fez a plano cirurgia por fazer e o resultado não foi o esperado.
A responsabilidade, no caso, a relação de consumo com o plano, né? A responsabilidade objetiva. Sim. Eu não acredito que o profissional assumiria esse risco, né, de repente fazer. O que eu. A gente só tem que tomar cuidado para discernir bem o que é obrigação de meio e obrigação de resultado. Né? Sim. Não, perfeito. Ah, Essa justiça restaurativa, ela tem algum vínculo? Teria como ser utilizada para diminuir o número de litígios? Não, litígio não, né? Para solucionar o conflito de maneira mais rápida. A gente tem soluções pré-processuais. As câmaras prévias de conciliação em saúde e os comitês estaduais de saúde, eles são uma boa oportunidade, uma boa porta para a gente tentar resolver algumas coisas. Né? No caso das câmaras prévias, tem que ser com profissionais extremamente qualificados dentro dessa discussão. Eu costumo até dizer que eu tenho um pé atrás em relação muitas vezes, a mediação nessas áreas, porque a gente tem que lembrar que o consumidor, quando é pessoa física, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele é presumidamente vulnerável. E a mediação, ela não trabalha na perspectiva de olhar a vantagem para você, ela tenta intermediar uma discussão com algum equilíbrio entre partes. E a gente tem que lembrar que o consumidor, pessoa física, ele não está em posição de equilíbrio com o plano de saúde. Ele é presumidamente vulnerável e, em dadas circunstâncias, inclusive, hipossuficiente, né? Tanto que o Código de Defesa do Consumidor possibilita ali no artigo 6º a inversão do ônus da prova, justamente pensando nessas circunstâncias. Isso tem que ser muito levado em consideração na hora de montar e pensar a estratégia de atuação das câmaras prévias de conciliação, não deixando de lado o viés de vulnerabilidade e proteção do consumidor, senão vai ficar difícil de trabalhar. Certeza. E os cidadãos? O pessoal deve estar querendo saber assim, beleza, eu tive recusado, ou numa situação de leito, ou numa situação de medicamento, ou numa situação de uma cirurgia reparadora, qualquer circunstância, ele teve recusado o atendimento. O que ele deve? Qual é o proceder do cidadão? Olha, tem as reclamações administrativas. Eu acho que isso aí vai depender da gravidade, da urgência, da situação. Né? Existe a realização de um exame eletivo que você pode, muitas vezes, aguardar, e tem situações que você não pode aguardar. Aquilo que você não pode aguardar para tentar resolver administrativamente, invariavelmente vai ser solucionado através da judicialização. E acaba que, quando a gente cai no campo da saúde, muito se vai para essa tônica. Como disse a ministra Carmen Lúcia, no Supremo Tribunal Federal uma vez, quem tem dor tem pressa. E, obviamente, tem situações que você não tem como aguardar posições administrativas. Às vezes, o aumento, não é, na taxa do plano é possível você aguardar, mas uma situação de leito, você está com uma situação ali de... A pessoa teve um acidente vascular cerebral. Você vai aguardar uma reclamação administrativa no consumidor.gov? Não tem como, né? Precisa de um leito, numa UTI, por exemplo. Pronto. Né? Para você precisar de leito de UTI, provavelmente você já está no nosocômio, né? Você já está ali, você não vem da rua. Você já está ali aguardando, muitas vezes, a habilitação para o leito. Né? Então, são situações que não vão permitir espera. Pegando esse gancho aí, vamos já fazer uma pergunta, eu esqueci. Você fez a pergunta, me tirou. Então, deixa eu ver se tu lembra. Eu vou fazer aqui a pergunta para o doutor Homero, que é bem interessante. Isso aí, doutor Homero, dentro daquele seu estudo, poderia ser caracterizado como uma violência estrutural? O baixo número de leitos? Não, essa forma de tratamento da saúde suplementar, muitas vezes recusando ou resistindo a entregar o serviço. Não, eu acho que ela é institucionalizada. A violência estrutural, ela tem um viés muito mais denso do que isso. Certo. Eu acho que a gente pode classificar como violência estrutural o que acontece no Sistema Único de Saúde. De forma mais ampla. Sim, né? Sim. Ele não é uma questão meramente institucional. É uma reiteração de violação dos direitos do cidadão durante décadas. Certo. Durante décadas. A gente não pode esquecer isso, né? Da crise econômica de 2016, 2017 para cá, a gente teve um aumento, tá? de número de
de cidadão, largando a saúde suplementar e dependendo exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Então, por dados do IBGE, estimou-se que ali entre 2017 e 2018, em torno de 70% da população dependia exclusivamente do SUS, podendo chegar a um número maior do que isso dentro da região norte. Doutor Mero, eu me deparei pouco tempo atrás um questionamento sobre aquela questão da pessoas que têm aquele diabetes tipo 1 e existe aquela bomba de insulina e aplica automaticamente, gerando mais conforto para as pessoas que têm a doença. Só que parece que não é obrigatório o fornecimento. Qual o entendimento sobre isso? Porque a alegação tanto quando é o município, o estado, até mesmo os planos de saúde, é que eles conseguem sim prestar o medicamento, mas não da maneira que essa bomba de insulina é feita, entendeu? Que é automática, não precisa ficar curando, aplicando. Vamos falar de uma forma geral. No campo, seja no campo da saúde pública, vamos começar pelo SUS. Qual é a tônica? Você tem demandas, ações, que eu classifico como demandas dentro do pacote e demandas fora do pacote. O que é uma demanda dentro do pacote no SUS? Quando eu peço o cumprimento de alguma coisa que já é garantida numa política pública. Por exemplo, quando eu era apenas e tão somente hipertenso, eu tomava medicamento de losartana potássica. Rosuvastatina. Não, as estatinas eu tomo por causa do meu colesterol. Certo. As estatinas, né? Eu tomava losartana como anti-hipertensivo. Certo. Ok? Então, digamos assim, pelo Programa Farmácia Popular do Brasil, eu tinha direito à losartana potássica, dentro de uma determinada previsibilidade, dentro de um PCDT, que é um protocolo clínico e diretriz terapêutica. Então, aquilo é garantido pelo SUS. Se eu busco a losartana potássica e o município não tem para me fazer a entrega, e eu ajuizo, isso é uma demanda dentro do pacote. Mas se eu busco a dispensação de um medicamento que custa, enfim, pode custar pouco ou pode custar muito, ele pode, vamos supor, custe 5 milhões de reais uma dose, e ele não é garantido nas políticas públicas do SUS, eu estou em busca de uma demanda fora do pacote. Isso na saúde pública. Como é que você resolve isso aí? Com demandas dentro do pacote. Cabe ao autor da ação demonstrar não apenas a evidência científica daquela tecnologia que ele postula, como também a ineficiência da tecnologia que consta disponível no SUS. O ônus da prova é dele, é do autor. Essa a pergunta deriva disso, porque existe um medicamento eficaz, só que ele gera mais transtorno, porque você tem que ficar aplicando diariamente aquelas doses. E, teoricamente, você não consegue ver o momento exato que você precisa da insulina. Você aplica, vamos supor, 2, 3 vezes ao dia, uma vez ao dia. E quando você tem esse equipamento, essa bomba, ela faz a medição glicêmica e a partir do momento que cai, ela aplica automaticamente. Então, ela gera um conforto, entendeu? Olha, um dos critérios legais, isso não é da cabeça do magistrado, está previsto em lei, um dos critérios legais, ao lado da eficácia, da acurácia do medicamento, né, para poder fazer a entrada na política pública do SUS, é a relação custo-benefício. E todo mundo faz isso na sua casa. Quando a gente decide qual tipo de carne comprar todo dia para nossa casa, a gente faz uma relação custo-benefício, né? Entre levar 1 quilo de filé e levar 1 quilo de patinho, entre ligar o ar-condicionado só à noite ou mantê-lo ligado 24 horas por dia. A gente vive fazendo essas equações para manter a rigidez do equilíbrio. O poder público não pode ser diferente. Ele não é uma fonte inesgotável de recursos. E o plano de saúde também não é. Ele tem hoje, pela normatização, pela lei atual, a 14.454, ela é muito clara. O rol da ANS é uma diretriz básica. Ele é a direção, ele é a seta, mas ele não é hermético. Ele não é taxativo. Não, ele não é. Né? Infelizmente, como eu estou aqui no exercício do magistério da pesquisa científica, eu posso dizer isso blindado contra uma proibição da lei orgânica da magistratura que me proíbe de tecer considerações depreciativas à decisão judicial. Aquela decisão do STJ foi na contramão de tudo que se buscava decidir dos precedentes de saúde pelo STF. Foi na contramão.
mas o Congresso Nacional, utilizando a sua discricionariedade, uma discricionariedade vinculada, mas existe, né, uma margem interpretativa, fez a alteração. E está lá 14.454 dizendo o seguinte: não é hermético, não é exaustivo. Você pode furar aquela caixinha, aquela previsão, você pode, mas o ônus é seu. É isso que os juízes têm que tomar cuidado com a inversão do ônus da prova. Evidência científica, é complicado você inverter o ônus da prova. Sim. E eu penso que ela não pode ocorrer op legis, né? A gente tem duas hipóteses de inversão do ônus da prova dentro do CDC, a op legis, situações em que o próprio Código de Defesa do Consumidor diz, olha, que a inversão do ônus da prova é obrigatória, não é da cabeça do juiz. E tem a op iudício, em que o juiz, usando o seu critério de discernimento, prudência e bom senso, ele pode determinar, como no caso do artigo 6º, né, inverter o ônus da prova. Mas eu, nas minhas demandas, eu não autorizo a inversão do ônus da prova naquilo que diz respeito à evidência científica. Tanto que a nova composição, né, do artigo ficou: cabe a você apresentar não apenas a evidência científica. Como é que eu vou transportar isso para o plano, se está escrito na lei que é o autor que tem que apresentar? Como também o plano terapêutico. E isso a gente não vem observando nas petições iniciais. Basta o médico dizer, olha, recomendo para fulano a medicação tal. Cadê o plano terapêutico? Okay. Aí o que você deve fazer numa situação dessa? Eu recomendo para os colegas: olha, emendar a petição inicial, ou então interfere o pedido. Sim, é diferente, por exemplo, no caso dos portadores de transtorno do espectro autista, onde normalmente o médico ele já prescreve o tratamento, ele vai dizendo, precisa disso. Eu quero chegar aqui, o resultado que eu quero é esse, a carga horária, no caso do ABA, é isso aqui. Sim. Eu quero a musicoterapia, eu acho que vai ser importante para isso. São tantas horas por semana. Olha, ele pode ir para equinoterapia. O médico ele vai dizendo... Até porque é multidisciplinar, a equipe ela vai fazer um trabalho muito organizado em relação a isso, né? E a nossa jurisprudência ela não limita. É claro que ela não limita a hora dizendo, ó, só pode 8 horas por ano, só pode 10, mas prevalece o bom senso. Eu já tive um caso em que eram 40 horas semanais, só que o garoto estudava. E eu perguntei para o advogado na audiência conciliatória, então o garoto vai ficar, já que ele estuda, eu vou chutar aqui, por exemplo, de 8 a meio-dia ele está na escola, ele vai fazer isso durante a semana, ele vai ficar de 2 às 6 e de 6 às 10, ou de 8 à meia-noite na clínica fazendo o tratamento, porque não está batendo, doutor, aqui às 40 horas. Essa é uma grande reclamação muitas vezes do plano, que os juízes não estão tendo esse tirocínio de observar que muitas vezes, embora não se possa estabelecer a carga horária limitadora para o atendimento da ampla cobertura no caso do transtorno do espectro autista, a regra de bom senso prevalece. O pedido é legal, mas ele é exagerado. Eu vou citar um caso que eu conheço. Não tem uma desproporcional. O filho de um grande amigo meu é um nível mais incisivo do autismo, ele não estuda. Ele não frequenta a escola. Ele tem outras formas de inclusão que não a nossa escola tradicional, vamos colocar dessa forma. Em 40 horas é aceitável, porque ele pode passar a manhã e a tarde fazendo toda a sua carga horária de atividades. Mas cada caso vai ser um caso. Por isso que é muito difícil a gente parametrizar as soluções no caso do autismo. É o que eu digo, a análise tem que ser caso a caso. São decisões únicas, Você tem que conhecer o caso. Entendeu? Eu acho, inclusive, o Poder Judiciário precisa, no caso do autismo, eu acho que é tão rica a matéria que diz respeito à judicialização no caso do autismo, e ela é tão peculiar, o Poder Judiciário tem que assumir o protagonismo de tomar frente a algumas situações. O que eu acho que a sociedade espera de protagonismo, de você querer inovar na legislação? Não é nesse sentido, mas de promover o diálogo, promover o debate, conhecer mais intensamente. A gente tem uma vontade de fazer isso no campo do Comitê Estadual de Saúde aqui do Estado do Pará, de promover uma audiência pública e oficinas de trabalho com os juízes sobre matérias envolvendo a discussão da judicialização no autismo. Ouvir a sociedade, ouvir os familiares, ouvir os médicos envolvidos, as clínicas especializadas, ouvir também os planos de saúde, para ver a matéria de defesa que é apresentada, representante da ANS. Eu acho que a gente tem que ter uma forma mais plural para chegar num resultado mais democrático. Sim. Foi o que o Supremo Tribunal fez.
em 2009, quando convocou as audiências públicas para decidir a STA 175, que foi a que criou todo esse panorama atual que a gente vive da judicialização da saúde. Interessante. O pessoal também me perguntou muito, Tomero, assim, e quanto tempo em média leva Depende. o processo? Depende. Depende. Tem processo que é simples, não demora nada. Eu só posso falar da minha experiência profissional. Sim. Eu não posso falar da unidade judicial vizinha, né? Certo. Hoje em dia, eu só trabalho com nota técnica. A gente teve uma vitória excepcional no Estado do Pará. O Estado do Pará, eu digo para todo mundo, eu fui coordenador do Comitê Estadual durante muito tempo, e todas as vezes que eu ia para reunião no Conselho Nacional de Justiça, eu defendi o Pará com unhas e dentes. Na época, quando o coordenador do Fórum Nacional era o doutor Arnaldo Rossepian, conselheiro Arnaldo Rossepian, ele dizia: eu gosto de ver a valentia que o Homero defende o norte. Ele dizia assim, não é só não é o norte, eu estou defendendo o Pará, né? A colega magistrada do Amazonas, ela tem a peculiaridade dela. O que eu dizia? Nós temos que enfrentar a judicialização com a cara e o jeito do Pará. Então a política pública tem que ser a nossa. Eu não posso copiar um modelo de São Paulo, nem um modelo que foi feito em Santa Catarina, porque não é a mesma coisa, é diferente. Nós temos uma caracterização de demanda aqui. Eu acho que nós conseguimos aqui uma vitória grande para 2024, que existe um órgão chamado NATJUS. O que é o NATJUS? Chama Núcleo de Assessoramento Técnico do Poder Judiciário. Quando você tem uma demanda, por exemplo, o plano diz, eu entrego o medicamento A, mas o autor quer o medicamento B. Ele quer o tratamento, a tecnologia, vamos chamar de tecnologia. Ou seja, não há um entendimento. De acordo com o Carnelute, é uma lide, porque uma lide para Carnelute é uma pretensão resistida. Eu quero isso, o plano diz que não vai me dar, porque a ANS diz que não está no rol e não vai entregar e acabou. E diz que é um exercício regular, o direito dele, né? Em que pese a ANS já ter dito que o rol ele não é taxativo, né? Sim, mas vamos lá. Isso se resolve na sentença. Na sentença, exatamente. Depois, e a gente só tem que lembrar também que o STJ tem se inclinado para decidir que não cabe reparação por dano moral se a negativa da cobertura não propiciou problemas envolvendo a patologia. Certo. Mas tem juízes, e eu me filio a essa corrente, que têm interpretado de uma outra forma, que negativas desarrazoadas violam um dever de transparência na relação de consumo. Exato. E que isso gera também dever de indenizar. Mas é uma outra discussão, né? Certo. A gente não está fazendo... nós estamos aqui montando um curso de petições iniciais. Não é o caso dos colegas... Já está a ideia aí. Já deixou. Os advogados têm todo o know-how, a expertise para construir suas linhas argumentativas. A gente tem que lembrar também que a gente não pode julgar extrapetita, ultrapetita, infrapetita, etc. e tal. Só para o pessoal que está assistindo a gente saber, além do que foi pedido, menos do que foi pedido, né? E acima do que foi pedido. Então, o que o NATJUS faz? Ele expede uma análise técnica daquilo e responde algumas indagações que o magistrado faz. Normalmente eu faço assim, eu pergunto assim, esse medicamento, por exemplo, que foi solicitado pelo autor, ele tem evidência científica? Pergunta número 1. Número 2, a Agência Nacional de Saúde, ela recomenda algum tipo de protocolo clínico específico para esse tipo de patologia que envolva a dispensação de um outro medicamento e o plano pode fazer essa outra tecnologia? Número 3, é cabível argumentar que isso se torna mais vantajoso para o consumidor? O NATJUS vai fazer essa resposta. Aí eu pergunto para vocês, qual é o prazo de resposta? 72 horas. Por que 72 horas? O juiz tirou isso da cabeça dele? Não. É porque quando o NATJUS foi criado, ele foi criado para a saúde pública. E o prazo de 72 horas é o prazo que a Lei da Ação Civil Pública prevê para que o ente federativo se manifeste no pedido de tutela de cognição sumária. Então a gente espelhou. E 72 horas é um prazo absurdamente razoável. Eu ainda não vi um advogado. Claro, se for uma situação de leito, não se vai discutir. Porque a gente não está discutindo evidência científica. Estou falando de outro tipo de tecnologia. Tratamento, outro tipo de procedimento que vai poder aguardar. Não é o caso de um leito, né? O NATJUS nem tem o que responder em termos de leito. Né? Se existe o pedido, o médico cooperado pediu ali, o hospital pediu, você tem que ter aquele leito lá.
É absolutamente cabível a entrega disso. A gente recebe às 72 horas a nota técnica. Eu tenho inúmeros modelos aqui já no meu e-mail. Chega para o meu e-mail institucional e fica na plataforma do Enatjus. Todos os juízes são credenciados na plataforma Enatjus para receber. Login e senha para ter acesso a isso. E não é obrigado a pedir. Tem medicamentos que você pode copiar uma nota já feita no Brasil. Por exemplo, eu peguei o TheraSuite. TheraSuite é uma coisa que é muito pedida. Eu disse, eu não vou incomodar os médicos do Enatjus do Estado do Pará com pedido de nota de TheraSuite, se tem mais de uma centena de notas técnicas Brasil afora. Então eu peguei uma de Minas, peguei uma do Distrito Federal, copiei uma do Rio Grande do Sul, peguei uma do Ceará e fui lá e tomei minha decisão em relação ao TheraSuite. Outro dia me pediram a aba. Também tinha, não ia pedir a nota técnica. Ou Não seja, precisa ser especificamente do Pará. não, você pode utilizar do Brasil inteiro, Sim. porque é medicina baseada em evidência científica. Agora, só lembre que a medicina evolui e você tem que dar algum tempo de razoabilidade para isso. Cada estado normalmente tem um diálogo para dizer, ó, vamos aguardar aí 6 meses, 1 ano, é razoável utilizar uma nota. Mais do que isso, vamos sondar a recenticidade dessas notas. Pronto, toma a decisão que você tem que tomar em 72 horas, com a nota apoiada. A fundamentação ela é absolutamente eloquente e você, inclusive, vai dar um maior poder de defesa para o plano de saúde. O plano de saúde vai poder dizer, ó, aí não tem evidência científica, isso aqui foi feito de uma forma desarrazoada na nota técnica, lembrando que todas as notas técnicas são construídas sob a leitura de estudos randomizados, revisados por pares, ou seja, não é de achismo. Vou dar um exemplo. Outro dia, com todo respeito ao profissional, na petição inicial me apresentaram um artigo publicado em revista que você paga para publicar, que não tem revisão por pares, que não tem revisão editorial. Ou seja, eu não posso dar peso para um texto científico daqui. Me traga um estudo revisado por pares. Me apresente efetivamente uma coisa que tenha relevância para a comunidade científica. Não era o caso, foi negado o pedido. Doutor, deixa eu só fazer uma pergunta aqui de um tema que está extremamente em voga. Exatamente isso, Cláudio. O canabidiol. Opa. Como está sendo despachada essa situação? Você está tendo alguns pedidos frente a isso, tanto com a liberação de importação, quanto com a questão da produção própria? Eu ainda não tive pedidos de canabidiol. Todos os pedidos que eu tenho visto circular no estado do Pará envolvem a saúde pública, não a saúde suplementar. Mas eu ainda não tive pedidos na minha parte. Eu sei. Interessante a gente saber o seguinte: já tem nota técnica, essa evidência científica, você falou que o seu trabalho em cima de evidência científica, né? Então, já foi autorizado pela Anvisa, já tem estudo, já foi autorizado pela Anvisa, né? E, por exemplo, você estudos robustos. Sim. Você possui um plano de saúde e, de repente, o médico, ele recomenda, ele prescreve o tratamento com canabidiol. Tá? O plano de saúde, doutor Mério, ele tem que entregar essa tecnologia, usando as suas palavras, o plano tem que entregar a tecnologia. Tecnicamente, vamos pensar na legislação. O que a legislação fala? A diretriz da ANS você deve seguir. Você não nega. Tá? Ou seja, no momento que incorporar a diretriz da ANS, a entrega se torna inequívoca. Vamos pensar para a exceção agora. Qual é a exceção? A hipótese do parágrafo 13. Tá? Você vai dizer, eu preciso de plano terapêutico e demonstração de evidência científica. Para furar o plano que as operadoras, o balão, para furar a bexiga, que os planos ainda interpretam como sendo hermético, eu tenho que fazer a apresentação de plano terapêutico e demonstração de evidência científica. Aonde que eu acho que pode mudar a judicialização da saúde? Em vez de discorrer sobre o direito à vida, sobre a dignidade da relação de consumo, eu acho que, na minha opinião, os colegas advogados deveriam ser mais técnicos. Tem uns que são. A gente observa uma mudança muito drástica de alguns profissionais, normalmente os advogados que buscam as especializações e os cursos de formação em direito sanitário. Esse já tem um know-how, uma expertise, uma bagagem muito grande. Eles já vêm discutindo a judicialização sob a perspectiva técnica. Eles já trazem nota técnica acoplada na inicial, estudos randomizados. Não é só a jurisprudência, tribunal tal decidiu desse jeito. Se isso não for vinculante, ainda que seja
persuasivo, o magistrado tem uma margem interpretativa ali para dizer sim ou não. Sim. Ou condicionar, digamos assim, a análise daquele pedido à manifestação prévia do plano de saúde. Mesmo alegando o sistema de precedentes e o CPC. Não, no caso de precedente, se a gente estiver tratando com precedente vinculante, e se for tutela de evidência, aí você tem que analisar ali. E aí sim. O próprio código fala em que circunstância vai dizer não. Certo. Né? E cabe emenda, etc. e tal. Sim. Mas a gente tem que ter uma cautela, porque a gente não tem uma fórmula mágica para dizer que todos os casos serão cabíveis. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo, teve uma situação específica de processo em que a pessoa pediu um exame de imagem, era uma interpretação de CA, de existência ou não de câncer. Certo. A pessoa pediu um exame de imagem. Por que ela vai pedir o exame o último de ponta? Porque existem imagens que você pode fazer uma leitura precisa ali. Sim. Por que você vai? O plano diz não. A gente entrega esse exame de imagem desde que você esteja nesses casos. Você não tem o diagnóstico fechado. Não vou pagar. Justa recusa, né? Eu entendi, nesse caso, justa recusa. Foi negada o pedido de tutela de urgência. Né? Um agravo, a parte agravou, o tribunal manteve a decisão de negativa. Vamos aguardar agora o término com a sentença, né? Sim. Aqui com uma análise mais exauriente em relação a provas, pode ser que o advogado traga outras evidências que justifiquem ou até mesmo a própria realização de um diagnóstico mais preciso em relação à patologia da paciente, né? Para a gente decidir se aquele exame de imagem vai ser cabível ou não. Eu acho que cada caso aí vai ser um caso. Não existem fórmulas mágicas. É o canabidiol. Mas por quê? Porque eu quero me acalmar em qualquer circunstância. Sim. Existem circunstâncias e circunstâncias, né? E o médico, ele tem alguma liberdade para fazer a prescrição para o seu paciente. Mas eu já li alguma coisa a nível de STJ, que com relação ao canabidiol, o plano de saúde, como nós estamos falando de saúde suplementar, para o plano de saúde cobrir, tem que ter a evidência científica. A evidência científica e o plano terapêutico. E o plano terapêutico. O inciso 1 diz isso. Ou aí ele coloca parecer favorável da Conitec. Por que o inciso 2, logo embaixo no parágrafo 13, ele fala o parecer favorável da Conitec? A Conitec é a Comissão Nacional de Corporação de Tecnologias. Por que esse parecer é tão forte? Porque esse parecer é necessário para você incluir uma tecnologia numa política pública do SUS. Isso pressupõe a evidência científica, então não precisa provar. Se a Conitec já foi favorável a isso, aí você diz, tudo bem, a Conitec não avaliou. Ótimo, eu posso utilizar a FDA, o órgão americano. A saúde americana, né? Por exemplo, a saúde americana. Sim. Isso aconteceu no Brasil com aquele Acomplia, né? Que era um remédio que reduzia a gordura abdominal, mas era para o obeso. E os magros começaram a usar, os não obesos começaram a usar para não ter a obesidade. Aí começaram a ter efeitos colaterais. O FDA proibiu a comercialização. Né? Eu me lembro que no meu início de tratamento eu cheguei a fazer uso dessa medicação e saiu do mercado que até um amigo falou assim, procura na Deep Web, né? Nem na Deep Web tinha. A gente tem que tomar cuidado com o uso da medicação off-label, né? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado com isso. E foi usado exatamente essa questão da FDA, porque aqui no Brasil não tinha nenhuma proibição pela Anvisa, né? Doutor, só mudando um pouco de assunto aqui, me chamou muita atenção a questão daquele livro, o qual você participou, e eu gostaria que você trouxesse algumas informações. O que seria esse livro? O que se trata esse livro? Da teoria da justiça e violência estrutural. O porquê foi criado esse livro? Qual foi a finalidade disso? Esse livro ele é fruto dos trabalhos de 2 anos de pesquisa do grupo de pesquisa ao qual eu sou vinculado, junto com o que é coordenado, na realidade, pelo professor Dr. José Cláudio Monteiro de Brito Filho, chama Teorias da Justiça, agora se chama Teorias da Justiça e Violência Estrutural. Ele analisa, dentro das teorias da justiça, equações
né? Pensamentos, fragmentos da filosofia política em que se interpreta a melhor forma de se estabelecer divisão de recursos, vantagens, direitos e obrigações de uma sociedade, como também um fenômeno da violência estrutural, digamos assim, focado na supressão de políticas públicas essenciais para a concretização de direitos fundamentais do cidadão. E com isso nós coletamos, então, durante um determinado período, a exposição de todas as pessoas que andaram no grupo de pesquisa durante esses 24 meses, que fizeram exposições ali e que aceitaram publicar as suas exposições. O livro, então, ele revela uma compilação de textos envolvendo discussões sobre as teorias da justiça e a sua aplicabilidade no cotidiano da sociedade brasileira e também da violência estrutural. Um dos artigos, por exemplo, que é meu com um integrante do grupo, diz respeito à dispensação de medicamentos órfãos dentro do Sistema Único de Saúde. O que seria isso? Os medicamentos órfãos, eles são uma tecnologia, nós vamos colocar dessa forma, para determinadas patologias em que acometem doenças raras, acometem pessoas numa parcela que é relativamente pequena da população. Por que a gente chama de medicamentos órfãos? Muitas vezes esses medicamentos, como não tem uma expressão de venda em mercado, a gente tem uma perspectiva menor de investimento, de pesquisa, de descoberta de cura. As doenças raras ainda padecem desse problema na sociedade. E muitas vezes as pessoas, por conta dessas ausências de tratamento, elas acabam ficando mais à margem da sociedade. É um artigo que a gente tem um outro que fala sobre a confusão que normalmente se faz entre violência estrutural e a criminalidade patrimonial, quando a população acaba coincidindo os conceitos entre violência e crime dentro da sociedade, a gente sabendo que a violência é uma perspectiva muito mais ampla. Lei Maria da Penha veio aí para mostrar isso para a gente, por exemplo. Enfim, nós temos uma compilação na área do direito tributário, na perspectiva do meio ambiente. O livro é bem interessante, é financiado pela CAPES, portanto, é proibida a venda. O lançamento vai ocorrer no dia 19 de setembro, numa reunião do grupo, em que eu vou me manifestar sobre políticas públicas de cidadania, e lá vai ser distribuído o QR Code, como também vai ser distribuído nas redes sociais, para que todo mundo possa ter acesso gratuitamente ao livro. Doutor, qual que seria a sua concepção de justiça, já que você está trabalhando nesse tema? Eu me filio a correntes deontológicas de justiça, em que são assegurados valores dentro de uma sociedade, valores proeminentes como liberdade e, mais do que a igualdade, a equidade, ou seja, do Estado agindo para diminuir as desigualdades sociais, as mazelas que existem. A gente sabe que as diferenças sociais elas vão sempre ocorrer na sociedade, muitas dessas diferenças elas são oriundas do que, dentro de uma concepção como o liberalismo igualitário se denomina uma loteria natural, ou seja, você não escolhe nascer branco ou negro, rico ou pobre. A grande questão é não permitir que o Estado faça dessa condição da loteria natural uma base adquiritícia para te manter eternamente nela. Ele tem que garantir a condição para que você sempre possa conquistar os seus planos de vida. Uma concepção de justiça é aquela que considera o ser humano livre, respeita todas as considerações dos seus planos de vida, mas, sobretudo, também o responsabiliza pelas escolhas que ele faz na sociedade. Gostei muito dessa terminologia. Loteria social. Loteria natural. Natural, né? Loteria E natural. partindo dessa premissa que o senhor falou agora, qual seria o impacto dessa violência estrutural na sociedade? A gente pode falar disso no racismo, a gente pode falar na violência de gênero, a gente pode falar na homofobia, a gente pode falar no campo da saúde pública, a gente pode falar no saneamento básico. A gente tem um número estarrecedor da população paraense sem acesso a saneamento básico. Os índices da educação básica, o nosso IDEB, o Pará, oscilando sempre entre o último, penúltimo e antepenúltimo
lugar dentro do IDEB, entra governo, sai governo, muda a cor de partido, mudam os nossos representantes, a educação no Pará continua lastimável e a gente não consegue ter um prognóstico bom não estou falando de curto, estou falando de médio, são gerações comprometidas pela deficiência do nosso ensino público, não tendo qualidade adequada, não tendo uma boa rede para absorver a população. Enfim, tem uma série de questões que a gente pode discutir na violência estrutural. E os índices de desigualdade são todos revelados no IBGE e no IPEA, né? Sim. A gente consegue ver de exclusão social, falta de saneamento, falta de perspectiva de desemprego. O senhor acha que a violência estrutural ela poderia desencadear uma situação de racismo de Estado, por exemplo? Pode. Eu acho que o racismo ele não é um fenômeno institucional. Muito menos um ato atomizado. A gente tem o hábito de dizer o fulano, não é o fulano. A sociedade, de uma maneira geral, ela incorpora preceitos e acaba reproduzindo esses comportamentos. Daí por que a gente chama estrutural? Porque ela vai muito além da atomização da conduta de um indivíduo ou de uma instituição. Perfeito. E o que você diz dessa reparação histórica que tanto se menciona hoje? A gente tem uma diferença de tratamento, e quem tem um livro muito interessante sobre isso é o ministro Joaquim Barbosa, um livro esgotado, chamado Ações Afirmativas, em que ele trata de uma forma muito didática da diferença entre justiça compensatória e justiça distributiva. A justiça compensatória dentro dessa perspectiva de reparação histórica que você fala. Não é disso que a gente está falando quando a gente estuda teorias da justiça. A gente está falando da justiça distributiva, de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Para isso, você pedir ao Estado, exigir do Estado, na realidade, políticas públicas incisivas, contundentes para equacionar essas desigualdades. Um exemplo, a política de cotas. Eu acho que essa seria uma distributiva. Justiça né? distributiva. Justiça, ela não é compensatória, ela é distributiva. Muito legal esse tema, olha. Nessa sua pesquisa, vocês chegaram com certeza, né? Essa é uma pergunta óbvia, mas é só para trazer para o contexto, né? A nível de Brasil, essa violência estrutural ela é mais recorrente em que campo? Tem vários que você pode estudar. Eu acho que, em termos assim de país, eu acho que nós temos um problema grave com a violência de gênero e com o racismo. Então, a gente vai diminuindo, né? País. Eu não vou falar que o Sudeste enfrenta os mesmos problemas de saúde pública que a gente enfrenta no Norte. Por isso que eu disse. Vamos começar. País, agora, regional. Estado do Pará, aqui, por exemplo, seria uma violência estrutural bem marcante aqui a nível do Estado do Pará? Eu acho que saúde pública. Eu acho que se você for da pessoa que vende peixe no Ver o Peso até o professor mais gabaritado de universidade, ele vai te falar dos problemas, das mazelas que a população vive em relação à falta de saneamento, de escola adequada, de saúde, os direitos exponenciais e, por incrível que pareça, os mais básicos que são negligenciados à população. Sempre aprendendo, né, Paulinho? Eu estou sempre aprendendo, que eu estou sempre perdido aqui, muita informação. Alguma pergunta, Cláudio? Não. Tem algum tema que é já tô aqui. Ele traz muita informação, né? Estou aqui atordoado. É muita informação, aí você vê que você se perde na informação. Não é só isso, é que assim, o tema ele é tão instigante que a gente fica pensando aqui para onde a gente vai, tá entendendo? E é tanta pergunta que a gente vai passar aqui o dia todo. Entendeu? Um puxa o outro. Olha, por exemplo, o doutor Homero falou da violência estrutural de uma forma ampla. Nós estamos falando de saúde suplementar. Isso. Né? Eu posso dizer que, na minha concepção, posso estar falando uma bobagem aqui, mas essa resistência dos planos, de repente, ela pode se caracterizar como uma violência estrutural. Eu acho que ela é institucionalizada. Eu acho que ela não chega a ser estrutural, né? Não chega a ser estrutural. A gente estuda de uma forma um pouco mais... Eu procuro, na realidade,
incutir na cabeça de lá dos colegas do grupo uma visão um pouco mais abrangente da violência estrutural e mais moderna, né? Sim. Esse conceito de violência estrutural ele começou em 1969 com Johann Galton, quando veio falando da supressão de direitos dentro da sociedade. De lá para cá a gente avançou um bocado. Eu não consigo ver mais a violência estrutural exclusivamente numa relação Estado-indivíduo. Eu já consigo vê-la no horizonte, na relação entre indivíduos da mesma sociedade. O racismo é também uma questão horizontal, ela não é meramente vertical, a relação Estado-indivíduo naquilo que o Estado deveria fazer. Ela já foi vertical, né? Eu acho que ela inicia vertical, mas ela horizontaliza. Sim. Você corporifica esses padrões no dia a dia com os seus semelhantes. Sim. A violência de gênero, que é muito mais abrangente do que a violência contra a mulher, a homofobia é uma questão também de horizontalidade. Hoje nós temos tantas fobias, né, doutor? Transfobia, Sim. Homofobia, Sim. né? Sim. E é uma coisa que, como o senhor falou, acaba ultrapassa os limites de é. controle do próprio Estado. É. Por exemplo, eu não posso dizer que o Estado não vem, assim, na aula passada, no mestrado, um aluno disse, nós estamos, as políticas públicas são muito falhas, são poucas. Pela idade, eu falei, você imagina como era antes de 2006, antes da Lei Maria da Penha? Eu não posso dizer que a gente não vem caminhando para buscar um cenário de melhorias. Para quem está nessa luta há muito tempo, vai dizer, a gente andou um bocado. A gente está muito além de chegar onde a gente deveria chegar, mas a gente, quer dizer, está aquém, né? A gente está muito aquém de chegar onde deveria, mas a gente está muito além de onde a gente partiu. Então, assim, muito tem que ser feito, mas se fez alguma coisa, gente. Você consegue mudar uma herança histórica e cultural. Mas a questão é essa, não é só o Estado. Não, a questão não é só... Por isso que ela não é só vertical. São as pessoas, né? As pessoas têm que mudar. As instituições precisam mudar. Todas. A escola, a família, religião. Uma revisão de conceito de forma bem profunda, né? Exatamente. Se não houver a sociedade, ela se transforma, e o grande problema da sociedade brasileira, no meu entendimento, é ela achar que as mudanças vão acontecer de cima para baixo. Elas não vão. As mudanças acontecem na base da sociedade. Exatamente. Enquanto a base da sociedade não mudar, as instituições lá em cima que controlam a gente, Congresso Nacional, etc. e tal, elas não vão mudar. Você não pense que os deputados, senadores vão mudar, eles não vão mudar. É a base da sociedade que vai fazer a mudança. É a gente começar a ter ojeriza determinados comportamentos de corrupção, essa normalização que nós temos em relação a todo mundo rouba, enfim. Rouba mais fácil. Exato. Né? Uma forma até de mitigar o crime que está sendo cometido. Enquanto a gente não tiver esse tipo de mudança na sociedade, na base, as instituições não mudarão. E é uma coisa muito assim, é uma coisa muito óbvia, muito racional. Por exemplo, o senhor falou da sua aluna, né? E o senhor perguntou como é que era antes de 2006, né? Antes de 2006, antes da Lei Maria da Penha, era normal. Existia uma defesa da honra. Exatamente, entendeu? Era uma convenção social aceitada. Em briga de marido e mulher. Não se mete colher, eu não posso me meter naquilo ali. Ainda que você estivesse vendo aquela monstruosidade, mas você não podia fazer nada. Era aceitável aquilo numa perspectiva de construção social. Exatamente. Então, mas como é que você mudar a norma é mais fácil que você mudar as percepções. Mas a norma não muda o costume. Você pode fazer. Você quer um exemplo? O Código de Trânsito ele é extremamente rigoroso com bebida alcoólica, concorda? Sim. Quantas pessoas tomam cerveja, bebem uísque, tomam vinho na praia em Salinas e voltam dirigindo? A lei mudou algum comportamento em Salinas e o Detran está lá. O Detran está lá. Se você for agora, nesse final de semana, o Detran vai estar lá. E a maioria das reclamações que chegavam, por exemplo, até mim, é que os caras só faziam etilômetro. Não pediu a tua habilitação, não pediu o documento do carro, não queria saber se o carro estava em dia. Na realidade, não precisa pedir documentação. Hoje em dia, eles escaneiam aquilo numa velocidade que você não faz nem ideia. Antes de parar, ele já sabe. Ele já viu a placa do seu carro. Doutor Homero, você vê algum país como paradigma para o Brasil? A gente fica debatendo a questão de costumes, a questão das mudanças, a questão de... Num contexto geral, como a gente está debatendo aqui, a homofobia, a questão do racismo,
toda essa questão estrutural que vivenciamos, existe algum país que serve como paradigma para a gente? No combate à violência estrutural, vamos dizer assim. Exato. No No combate geral, à violência estrutural, Eu acho que não seria todos os países desenvolvidos que há respeito à estrutura básica da sociedade, eles servem de modelo para o Brasil. Você vai dizer, é um absurdo você querer comparar com a Alemanha, eu tenho que buscar um espelho adequado. Você quer que eu vá buscar espelho em países que ainda estejam em fase de desenvolvimento, como o Brasil? Não tem como comparar. Às vezes a pessoa diz, o Brasil é maior que a Dinamarca. Como é que eu vou comparar Sim, o Brasil? Eu disse, eu não posso comparar o Brasil com a China. eu Mas fiz tu não acredita que na Europa existem países que têm mais questões de preconceito do que o próprio Acredito, Brasil? claro que eu Então, ou acredito. seja, países mais antigos, Acredito. países que deveriam ser mais desenvolvidos, mas Por são uma mais questão ética, preconceituosos. não vou citar até por causa de experiências que eu tive, mas eu posso falar de inúmeros países em que há um grau de preconceito absurdo. E não é só uma questão de raça ou de gênero, muitas vezes é É um da pessoa com bairrismo, deficiência. é um bairrismo exacerbado? Ou Sim, então, eu acho, é uma opinião, né? Sim. Uma opinião. Porque às vezes não está aflorado, mas É. acontece algum tipo de mudança política, aflora essas percepções, entendeu? Principalmente em alguns países europeus, que deveria ser os paradigmas. Por isso eu Paulo, questionei qual que seria o país que a gente poderia Paulo, utilizar como paradigma. Porque eu vejo muitos dos países que deveriam ser exemplo não serem. Olha, assim, eu acho que toda nação tem seus problemas. Tá? Não adianta a gente achar um modelo ideal. Eu não concebo um modelo ideal de sociedade. Eu acho que o modelo ideal de sociedade é aquele que persegue igual respeito, igual consideração por cada indivíduo. E eu acho que a gente tem muitos exemplos disso no continente europeu. Nós temos muitos exemplos disso. xenofobia, né? Não, assim, de igual respeito, de igual consideração. Não, desculpe. Na verdade, a diferença foi no sentido de que na Europa ainda existem muitos países que praticam xenofobia. Sim, Até com a gente turista. a despeito de respeitar exacerbadamente a tua presença como turista. Isso. Né? Não é você indo lá querer trabalhar. Não, você indo lá gastar os seus euros e tal. Tudo bem. Mas assim, de respeitar o cidadão, de ter a escola aceitável de saúde, de ter as condições de transporte público, de ter respeito ao meio ambiente, etc. e tal. Nós temos muitos exemplos, não são poucos. Mas quando você diz respeito ao meio ambiente que eles não têm mais, né? Eles destruíram quase tudo. Mas eu entendi qual foi o sentido. Você entendeu? Vou fazer, não existe uma nação perfeita. Eu vou fazer aqui uma defesa para o doutor Homero, mas quando ele falou respeito ao meio ambiente, é na questão... Meio ambiente dos outros. Não, é a questão da limpeza pública. Da sustentabilidade. O povo ter essa consciência. Tá entendendo? Eu acho que foi esse quando eu fiz a minha pesquisa lá em Lisboa, por exemplo, eu morava num apartamento bem simples, mas super estruturado. Era apaixonante aquele apartamento lá. Sinto muita falta dele lá. Um condomínio muito piquichichito. Poucas unidades residenciais. Era absurdamente organizado em coleta seletiva. Escolha quantos edifícios em Belém, quantos condomínios tem coleta seletiva. Por mais desorganizado que você seja, não você acabava se organizando, né? Não, eu digo o condomínio onde você mora. E você paga R$1.500, R$2.000, R$1.000 de taxa condominial. Veja quantos primam pela coleta seletiva. Eu tinha dia para pôr vidro, eu tinha dia para pôr orgânico, eu tinha dia para fazer, até porque o descarte de papel tinha recolhimento, era praticamente que na hora, de manhã, de tarde, de noite tinha o recolhimento de vidro e papel era assim rápido que faziam lá, ou seja, era todo voltado para dentro de uma organicidade, de ter uma lógica. A gente está enfrentando o problema até hoje, né? Graças a Deus eu não estou mais em Marituba para enfrentar o problema lá do lixão, do aterro sanitário, o aterro sanitário, que hoje, enfim, já está em discussão em sede de segundo grau de jurisdição, mas nós temos um problema, é um problema crônico. É um problema crônico. O paraense não tem ideia do que ele vivenciou essa semana. Esse lixão que denominado aí, né? Aterro sanitário, né? Aterro sanitário. É enorme, cara. Então, mas ele comporta que é o recolhimento do lixo de todos a região toda a região metropolitana. Belém, Marituba e Ananindeua. As três cidades. E quem pega o aperto, não, apesar, o maior aperto é Marituba, não tem nem dúvida. Tinha dias que eu trabalhava no fórum que o odor era insuportável. E assim, no fórum, o fórum não ficava perto. Imagina a população do entorno. E aí tinha dias que eu tinha que trabalhar de máscara. Eu comecei a usar máscara bem antes da pandemia.
por causa do odor que era gerado do aterro sanitário. E assim, a população não era incomum relatos no fórum de problemas de saúde ocasionados por conta do contato. Do aterro, né? Isso, exato. E a pergunta, e a grande pergunta, já que o tema agora é sobre esse aterro aí, para onde vai, né? Foi autorizado, né? Parece que hoje de manhã o desembargador autorizou, já que os 3 entes, nem deu, mas uma prorrogação de 6 meses. Não é da minha alçada, não me compete questionar a decisão do desembargador. A única coisa que eu vejo é uma perpetuação do nada. Porque a Prefeitura de Belém não tem feito absolutamente nada para mudar esse cenário. Quem trabalha mais é Marituba e Ananindeua, né? No sentido de tentar, né? Não sei. Eles pagam o valor, né? Pro lixão. Existe um pagamento. Lixão, que é aterro sanitário, existe um pagamento de uma taxa, como se fosse o valor de tratamento. De beneficiamento. Mas eu não consigo ver aonde a população de Marituba se beneficia com isso. Eu não consigo ver aonde a população que mais sofre ganhou alguma coisa. Qual foi? Eu quero que alguém me apresente a vantagem que a população de Marituba teve com a fixação desse aterro sanitário. Eu quero uma, eu não quero 2. Eu quero uma vantagem efetiva que foi dada à população de Marituba que sofre diariamente com a presença do aterro sanitário. Doutor Mero, eu vou falar aqui uma coisa sem hipocrisia. Na verdade, esse aterro de Marituba, esse aterro sanitário de Marituba, ele era um grande lixão. E essa empresa que foi para lá, ela apenas organizou o lixão. Na minha visão. Porque beneficiamento, benesses para a comunidade, para o entorno, a gente não sabe. Bom, eu acho que a Prefeitura de Marituba é que deveria ter sido a primeira a lutar. Eu não estou falando da gestão atual, sim, né? De forma alguma. Até porque seria até leviano da minha parte. Lógico. A prefeita atual. Isso é uma herança. Isso é uma herança de gestor. Ela nem participou desse processo. Exatamente. É um contexto que é colocado agora pro agente, né? O agente atual, né? Exato, e o que a prefeita, no caso, ela tem lá a equipe dela para trabalhar, pensar as alternativas estratégicas que tem, mas assim, a gente ficou na iminência de não ter recolhimento, porque a empresa comunicou o encerramento das atividades à meia-noite. Ou seja, tecnicamente, se não fosse autorizado, a partir de hoje não tinha recolhimento. Não tinha recolhimento, Não tinha recolhimento. Você já pensou? É uma situação muito delicada mesmo. Experimenta passar 4 dias sem recolhimento de lixo para você ver como vai ficar a cidade. Agora sim, uma cidade que quer sediar um evento internacional, passar pelo que está passando, enfim, eu torço muito pela minha cidade. Jamais eu torceria contra Belém. Exatamente. Mas eu não consigo vislumbrar perspectiva de êxito para esse evento. Nesse período tão curto, né? Belém não tem acessibilidade. Olha, eu sou frequentador assíduo do Mangueirão. Eu sou frequentador assíduo de estádios. 2, né? Paysandu. Só frequento 2, a Curuzu e o Mangueirão. Por razões óbvias. Sim, e os colegas que frequentam lá do outro lado também. Eu perguntei, mas assim, eu tenho uma amizade íntima com muitos do lado A, do rival. E eu perguntei, como ficou para vocês depois da grande reforma do Mangueirão? Porque é LED, que só tem 3 estádios no Brasil que tem iluminação de LED daquele jeito, que não sei o que lá, que o placar eletrônico é igual ao da Copa, que o gramado que foi copiado. E a acessibilidade é horrorosa. Você continua tendo um sufoco para entrar. Tanto para quem vai ali pela Avenida Centenário, no caso para acessar o lado B, quanto quem vem para o lado A pela Augusto Montenegro. Perguntei para os colegas, e aí, como foi a saída no dia do reparo? Horrível, horrível. Então, assim, é aquela concepção que nós temos de dar um tapa, não é? E dizer, vamos aguardar com jeitinho, com todo o nosso jeitinho, com a nossa peculiaridade. É claro que a gente quer que a nossa cidade cresça, e a gente sabe que quantos recursos podem vir para cá para a gente melhorar essa cidade, mas vai conseguir fazer isso em 2 anos. Olha, eu me lembro que quando se brigou para o Mangueirão ser uma das sedes da Copa de 2016, né? Eu me lembro que... Não, 2018. 2018. Copa foi 2014. Não, 2014. Pois é, quando na época era a governadora era Ana Júlia.
e se lutou para o Brasil ser sede, né? Foi uma das sedes que nós perdemos para Manaus e tal. Qual foi o grande problema? Foi exatamente essa acessibilidade. Por quê? Como é que a FIFA faz a parametrização, vamos dizer assim? Como é que ela roga? Ela coloca, por exemplo, tem um mangueirão, ela coloca o eixo no meio do mangueirão e abre, né? Então, tem uma área, se eu não me engano, de 2 quilômetros que tem que ser isolada. Impossível. Meu amigo, você sabe onde é que interrompeu o trânsito? No Almirante Barroso. Só para você ter uma ideia. O eixo aberto ia na Almirante Barroso. Então, da Almirante Barroso para cá, não ia ter trânsito. Você imagina o pessoal que mora? Coab. Você ia matar um lado da cidade. Entendeu como é que funciona? Então, aí era impraticável. O cara diz, não tem como. Não tem. Porque o estádio ele não foi projetado para esse tipo de evento, infelizmente. Tirando por uma questão ideológica, político-partidária, eu acho que ninguém torceria contra, né? Ninguém é insano de torcer contra a sua raiz cultural, a sua cidade. Claro que a gente quer o melhor para Belém, mas é muito difícil acreditar. Eu torço para que dê certo, claro, vou torcer até o... Inclusive, eu estava conversando ontem, né? Foi um sufoco, eu vou para Salinas amanhã resolver um problema, e eu tive uma dificuldade de conseguir vaga no hotel que eu queria ficar. Aí eu disse, imagina, primeiro sábado de setembro, tá o carro, já está lotado. Aí a minha esposa falou, disse, você se prepara aí para, na época da COP, vão setorizar, né? Deviam discutir um tipo de problema de Santarém, o outro lá para Salinas, o outro para Mosqueiro, enfim, Bragança, eu não sei, vão ter que dividir esse povo, né? Porque é muita gente. E eu disse, vamos sair do estado durante uma semana, é a melhor coisa para fazer, porque vai virar um caos. A cidade vai virar um caos. E voltando aqui à questão do lixão, eu, uma vez lendo, não sei onde eu tirei a matéria, mas que a Suécia conseguia tratar todo o lixo dela, inclusive comprava lixo, tornou isso viável. Por que no Brasil eles não conseguem aplicar isso? Tenho ideia. Olha, teve uma época que... na época lá de Serra Pelada, uma indústria indiana apresentou uma proposta para fazer a exploração do rescaldo, né, de mexer no que sobrou, né? Do choro. Só que eles fizeram uma proposta para 50 anos e os caras se assustaram com o prazo que eles pediam de exclusividade. Né? Eu aí, assim, imagina compra o lixo também. A gente tem que fazer perguntas até mais palatáveis, para além dos resíduos, né? Por que a gente não tem linha de crédito aceitável para energia sustentável? Entendeu? Por que é tão caro você colocar energia solar na sua casa? Por que enfim, né? Porque você poderia ter a nossa cidade, que é, a gente podia estar captando para nossa casa e ainda estar proporcionando para as ruas. Exatamente. Entendeu? Por que isso aí? Por que não tem linha, não é, de financiamento para pesquisa, para a população de baixa renda? É interessante essa pergunta, sabe? Porque eu acredito que a tecnologia de energia solar antigamente era difícil de ser copiada, mas hoje qualquer estado consegue fazer essa tecnologia e poderia proporcionar isso para o estado completo. A gente não tem. Pensa em transporte público em Belém. Dá calafrios. Verdade. Então, pensa em acessibilidade. Tomero, o senhor trabalha na Cidade Velha. Entendeu? Então, o senhor vê a dificuldade que é para chegar lá. Pensa em março, a loucura que é a... Entendeu? Imagina na COP. Aí se Deus quiser, nós vamos trabalhar em home. Porque, você entendeu? Se Deus quiser. Porque eu acho que nenhum profissional do direito que tenha bom senso vai querer sair de casa nesse momento. Com certeza. Infelizmente, a gente não está aqui falando mal. Nós estamos apenas falando de uma realidade. Não, pelo contrário, eu repito, eu quero que dê certo. Nós estamos falando de uma realidade. Mas é muito difícil acreditar. O afluxo de pessoas vai ser tão grande, tá entendendo? Que, por exemplo, imagina, Manuel Barata, aquela rua que foi concebida para carroça, foi concebida para cavalo, né? Não falo nem de bicicleta, porque na época... Mas é aquela... as ruas do Belo Centro todinhas. Imagina a Avenida Nazaré, não vou precisar do Manuel Barata. Entendeu? Esparroso. Pensa no caos que vai ser a cidade. Duque de Caxias, aqueles hotéis no final. Doutor Homero, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo, conhecimento, para engrandecer o podcast.